Boa noite, meus queridos. Graça e paz da parte do Eterno para as nossas vidas. Para mim é uma honra, né, estar aqui junto com vocês. É um prazer poder estar compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós estamos aqui, são 112 anos que a igreja está fazendo. Uma jovem senhora, né? E se nós pararmos para ver, eu com 52 anos, quando eu nasci, a igreja já estava. E por causa de uma igreja como essa, que estava aberta, eu fui resgatada. Eu ouvi a palavra de Deus e ali eu aceitei Jesus. Só que aos 6 anos de idade, por isso que eu tenho uma paixão especial pelo ministério infantil, porque eu fui alcançada pelo cultinho do ministério infantil. Aos 6 anos de idade, eu lembro qual foi a mensagem, eu lembro qual foi o corinho, eu lembro e foi na EBF. Então, continuamos investindo, sim, nas nossas crianças. Eu fui convidada e me deram um tema para falar sobre sua palavra é prioridade, vantagens de viver à luz da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia e nós batistas dizemos que é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia também é o manual do fabricante. Quando nós compramos qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de coisa, vem o manual do fabricante. E para que serve o manual do fabricante? Para se alguma coisa der ruim, você vai lá procurar e você vai achar no manual do fabricante. Então, que vocês tenham a Bíblia como manual do nosso fabricante, como manual do nosso Deus, porque a palavra dele, e tenham certeza, tudo e qualquer coisa que vocês precisarem saber, precisarem resolver, aqui tem uma solução. Aqui tem como nós devemos fazer. Por isso é importante, nesse momento, nós falarmos à luz da palavra. E a Bíblia, ela por si só, ela se explica. Ela por si só, ela traz para nós o que nós devemos fazer. Eu gostaria de meditar com vocês hoje em Lucas 15, de 8 a 10. Aqui fala sobre a parábola da moeda perdida, a parábola da dracma perdida. E diz assim a palavra do nosso Deus: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Eu vou ficar primeiro só no 8. E aí, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Essa parábola, ela está entre outras duas, que é da ovelha perdida e do filho pródigo. Então, ela está entre essas outras duas, que é quando Jesus ensina o quão Deus fica feliz quando há um arrependimento. O quão Deus fica feliz quando alguém volta para Ele. E aí, quando nós falamos sobre os 112 anos dessa igreja, quantas almas foram ganhas para Deus? Mas o que eu quero falar hoje é compartilhar com vocês algo que Deus está tratando comigo. E o que Deus tem tratado comigo? Vamos lá, nós ouvimos algumas pessoas falando que quem está longe da igreja, aí fala primeiro da ovelha perdida.
E aí o pastor foi procurar a ovelha. E após fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele foi porque ele quis. Quando ele quiser, ele volta. E aí nós ficamos nessa, se vamos ou não. E nós estamos para decidir se é filho pródigo ou ovelha perdida. Mas eu não vi em lugar nenhum na Bíblia Deus nos dando autoridade para dizer atrás de quem a igreja vai. Quem a igreja vai resgatar. Deixa eu ver, aquele ali aquilo ali é filho pródigo, foi porque quis. Não vou. Aquele ali é ovelha perdida, coitado, eu vou lá. Não. Então, quando eu falo sobre a moeda perdida, é algo que nós não vamos dizer nem se foi porque quis, ou nem se foi porque não quis. Nós vamos falar de alguém que tinha 10 moedas. Hoje nós estamos aí, não é, a 1000 por hora. Sempre muita coisa para fazer. E às vezes nós não temos tempo para dar valor a algumas coisas que nós julgamos que aquilo não tem valor. E isso é normal. Até para a nossa saúde mental, nós temos que escolher o que vale, não é? O nosso tempo, o que vale o nosso empenho, mas falando de coisas, falando de vida e de almas, nós não temos que escolher. Nós não fomos chamados como igreja para escolher quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai ser amado, quem não vai ser amado. Então, nós precisamos, aqui nesse momento, pensar. A mulher, quando fala de dracma, não é? É como se fosse uma dracma. Se nós trouxéssemos para hoje, seria um dia de trabalho do trabalhador normal. Se nós pegarmos isso e dividir, vai dar R$44. Não que R$44 seja pouco. Mas vocês imaginem, com a correria que nós estamos, você perder dentro de casa, vamos arredondar, R$50. Dentro de casa, eu não sei onde eu coloquei R$50. Daqui a pouco eu acho. E aí eu vou fazer outras coisas e outras coisas. E quando nós vamos ver, 6 meses depois, acha os R$50, ou você esquece, ou varre, o dinheiro vai ser perdido, jogado fora, não é? Mas aqui, essa mulher, ela parou porque ela deu falta de uma moeda. E vejam que era à noite. Ela deveria estar cansada. Naquela época não tinha água gelada, não tinha banho quente, não tinha ar-condicionado, porque quando nós chegamos em casa, nós queremos descansar. E ela deu falta daquela uma moeda. E aí, o que ela fez? Ela acendeu uma lamparina. Ela não deixou para o outro dia. Ela decidiu resolver aquilo naquele momento. Dar valor àquela procura naquele momento. Não no outro dia ou não depois. Isso precisa ser resolvido hoje. Então, ela acendeu a lamparina e ela varreu a casa. Às vezes, quando nós vamos varrer a casa, tiramos um sofá, achamos alguma coisa. Lá em casa nós temos criança e aí acha, o lápis de cor está aqui, tem um brinquedo, não é? Então, isso acontece quando a gente para varrer, para limpar, a gente acaba achando alguma coisa que estava perdido ali. Então, ela parou, ela foi limpar, ela foi arrumar, ela foi colocar em ordem para poder achar, porque poderia estar num canto daquele. E aí, ela procurou com empenho encontrá-lo. Quando nós falamos aqui sobre empenho, eu quero fazer, não é,
consideração, diz que ela procurou com diligência. E a palavra diligência, ela vem do latim diligere. Mas eu não quero falar de latim. A palavra diligência significa amor. Ela procurou com amor aquela moeda. E quando nós fazemos alguma coisa com amor, a situação muda. As coisas mudam, não é? E o amor é uma virtude. E o que é uma virtude? A virtude é a disposição que o indivíduo tem de praticar o bem. Então, quando ela é diligente, ela vai procurar no interesse de praticar o bem. Ela vai praticar com amor. Quando falo em amor, eu penso no nosso Deus, todo-poderoso, soberano, e eu fico encantada quando eu viajo para a serra e eu olho aquelas montanhas, aquelas árvores, e Deus, Ele disse, haja, com a palavra dEle. Ele só falou. E aquele Deus poderoso que criou tudo que nós vemos ao nosso redor, é o mesmo Deus que o caráter e a essência dele é amor. E a prova maior de amor do nosso Deus é quando ele envia o Filho dele para poder nos aproximar dele novamente. O nosso Deus, ele é estrategista. O homem pecou, a mulher pecou. Eu fiz uma brincadeira, né, na última palestra, quando eu falei para as mulheres, eu disse o seguinte: não tinha ninguém lá, só tinha Deus. A mulher pecou, o homem pecou. Deus poderia ter falado assim, gente, olha só, deixa eu tirar esses dois daqui, jogar fora, fazer novamente, porque esse daqui deu errado. Mas Deus não fez isso. Não tinha ninguém vendo e ninguém ia criticar ele. Mas mesmo assim ele falou, não vou jogar fora. Foi eu que fiz, eu que criei, eu idealizei no meu coração. E aí ele criou um plano perfeito, estrategista, porque se vocês olharem a Bíblia, vocês vão ver as ideias que Deus tem e como ele vai tecendo até aquilo acontecer. E até hoje também é assim com a gente. Quando alguma coisa acontece, eu falo assim para as minhas filhas, eu falo, gente, como é que Deus consegue? Como é que ele teve essa ideia maravilhosa? É lógico que eu não estou duvidando de Deus ou achando que ele não faria. É que eu fico surpresa. É perfeito as coisas que vêm acontecendo. E esse Deus de amor, ele mandou o Filho dele para poder nos resgatar como prova de amor. E quando Jesus veio, depois dele ser batizado, ser tentado durante 40 dias e 40 noites, com fome, com sono, mas ele estava com fome e com sede. Quando ele voltou ao convívio, o que Jesus falou? É chegada a hora, arrependei-vos. Jesus, ele convidou ao arrependimento. Imagine nós hoje, um dia inteiro sem comer e sem beber água. Nós vamos ficar muito nervosos, nós vamos ficar estressados, literalmente cuspindo marimbondo. Imagine 40 dias e 40 noites. Mas quando Jesus veio, voltou ao convívio, ele não falou assim, olha só, vocês são pecadores, tá? Vamos resolver logo isso, vocês estão tudo errado. Ou pensando bem, eu não quero papo com vocês, eu vou deixar para lá. Ele convidou o arrependimento. No início, Jesus convida ao arrependimento.
No final, não é? O início do ministério dele, ele convidou. No final do ministério dele, ele disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vão lá pregar a boa nova, o que vocês ouviram de mim. E novamente, a essência do caráter de Deus, esse amor, ele é ali por Jesus pregado, no início e no final. E quando ele fala ide, esse é o mandamento para mim e para você. É um mandamento para a igreja. E hoje nós somos igreja, estamos reunidos, existe um local porque nós vamos pregar, convidar ao arrependimento e tratar aquelas pessoas. E elas vão ser tratadas como ovelha no aprisco, ou vão ser tratadas com o pai, voltando para casa, ou vão ser tratadas sendo achadas. Então, independente de qualquer que seja a situação, a nossa obrigação como igreja é tratar. E aí eu quero falar das pessoas que estão perdidas, das pessoas que saíram, das pessoas que se chatearam, das pessoas que não estão mais no convívio de nós. Nós estamos dando falta de alguma dracma perdida? Opa, está faltando aqui a irmãzinha que evangelizava comigo. Está faltando o rapaz que ajudava trazendo água, limpando, lavando. Está faltando o irmão. Nós estamos dando falta. E quando nós damos falta, o que fazemos? Porque nós temos que ver qual é a nossa obrigação. E o maior mandamento que nós recebemos é o ide, fazer discípulo, resgatar, cuidar, tratar. Então, não vamos deixar para amanhã, hoje eu estou cansado, hoje não tem, hoje eu tenho que ensaiar o coral. Não, hoje eu tenho que fazer um evangelismo. Eu tenho uma amiga minha que ela é obstetra, né? E ela fala que nós, igreja, somos excelentes obstetras, mas péssimos, quem cuida de criança? Pediatras. Nós somos excelentes obstetras, mas péssimos pediatras. Então nós trazemos, e aí quando vem, nós não cuidamos, porque são crianças. Eu sei que tem irmãos que são difíceis. Eu já fui mais difícil do que eu sou. Eu sei que tem irmãos que fazem discórdia. Eu sei que tem irmãos que reclamam de tudo. Tem irmãos que chegam atrasado. Tem irmãos... E aí, o que eu tenho para dizer para vocês é: reclamem com Jesus. Porque o que ele disse? Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Foi ele que convidou para a casa do pai dele. Foi ele que convidou para o nosso convívio. Então, se tem alguém que é difícil, reclama com Jesus. Você vai reclamar com ele? Pode reclamar. O que ele vai fazer? Vai te dar uma solução. Vai te dar paciência. Vai dar para você saber como agir com essa pessoa. Então, quando eu vejo hoje 112 anos de evangelismo, 112 anos de trabalho, o que essa igreja já fez aqui nessa localidade? Quantos irmãos foram cuidados e são cuidados até hoje? Quantos irmãos já foram resgatados? Quantos irmãos eram nossos amigos de nós almoçarmos domingo junto? De nós estarmos nas festas, eles estarem dos nossos filhos e nós estarmos.
dos filhos deles. Quantos irmãos? Só que esses irmãos não estão mais. Demos falta e fizemos o quê? É nossa a responsabilidade. Não interessa o porquê. Peça a Deus sabedoria. Porque a nossa função é essa. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Muitas das vezes nós ouvimos ou lemos as coisas, só que a gente não para meditar. E é esse o convite que eu estou fazendo, não é? Quando falo amar como a mim mesmo. Mas eu gostaria que não tivessem paciência comigo, que não me ajudassem num problema, que não fosse lá ouvir o meu choro, a minha lamúria. Eu não gostaria que fossem à minha casa para poder olhar para os meus filhos, para a minha descendência, como jovem e trazer de volta. Eu gostaria. E por que nós, igreja, não estamos fazendo? Tem alguma coisa aí que está faltando. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Só que muitas das vezes nos falta um pouco de sabedoria, não é? Muitas das vezes nós somos um tanto quanto rude, até porque nós queremos que as pessoas, principalmente as mais próximas, que elas aceitem Jesus, que elas larguem vício, droga, prostituição e elas venham para cá, que esse é o melhor lugar. Só que eu me torno uma pessoa tão enérgica, eu me torno uma pessoa tão exigente, que eles não é bom aquilo, olha como é que ela está. Só que nós vemos em 2 Coríntios 2, 2 e 3, Paulo fala que nós somos a carta viva que o mundo está lendo. As pessoas, elas não querem saber o que está na Bíblia. Elas querem saber se elas vão ser chata igual a mim ou não. Então, nós somos essa carta viva. Qual é a minha conduta? Como é que eu tenho me portado? Eu chego na igreja e a pessoa está de cara feia, a pessoa está olhando, a pessoa repara, não dá um bom dia, não dá um abraço. Eu não volto mais naquele lugar. Eu não fui tratada, eu não fui recebida. Que amor é esse? Porque as pessoas, elas estão carentes disso. Desse abraço, desse aconchego. Como é que eu estou me portando na minha casa com as minhas filhas? E aí eu abro um parêntese para falar de filhos. Estou com a minha primogênita Pamela, Ana Caroline. Benício, meu neto, saiu com a... Esqueci o nome dela. Sofia, saiu com ela. Mas como é que eu estou me portando na minha casa? Não vou dizer para vocês que eu sou a melhor das melhores, porque elas vão fazer uma cara assim. Não sou, mas eu tenho procurado. Mas o que o manual aqui diz sobre os filhos? Vós, filhos, obedecerem aos vossos pais. O primeiro mandamento com promessa, honra pai e mãe. Só que um belo dia eu descobri lá em Efésios, falando assim, e vós pais, não provoquei iras aos vossos filhos. Nós precisamos ser o exemplo, para eles poderem vir. E outra parte que eu gosto muito, Salmos diz que os filhos da nossa mocidade são como flecha na nossa aljava. Olha que lindo. Quer dizer que os nossos filhos são flecha
aljava era aquele suporte, né? Aquele suporte que carrega a flecha. Mas um guerreiro, ele fica com aquela flecha só ali. Quando ele precisa guerrear, ele vai usar a flecha. O que ele faz? Ele tira a flecha. E qual é o movimento que ele faz? Ele pega a flecha, ele traz bem junto ao ouvido e ele solta. Essa é a forma de lançar a flecha. Trazê-la o mais próximo ao ouvido e largar. Eu digo que depois do nosso pai, da nossa mãe, as pessoas que mais querem o nosso bem são os nossos filhos. Porque se alguma coisa der de ruim para nós, vai dar para eles. Vocês têm ouvido o filho, a filha de vocês? Vocês acreditam que os filhos e as filhas de vocês são homens e mulheres de Deus. Mas quando fala alguma coisa, você não ouve. Presta pelo menos atenção. Eu melhorei muito quando eu comecei a ouvir as minhas filhas. E eu achava, que é isso? Tá tirando isso da onde? Nada. Não tem nada a ver. E aí, quando foi um dia, o Espírito Santo me levou a essa palavra e eu estava vendo o pessoal, né, arqueiros, arco e flecha. Eu falei, então o Espírito Santo me trouxe isso que eu estou compartilhando com vocês. Está na Bíblia. Ouça os seus filhos. Porque se eles estiverem errados, conversem com eles. Mas muitas das vezes não estão. Porque os seus filhos, eles querem o bem de vocês. Tá? Fechando esse parênteses. Nós continuamos a falar sobre essa mulher. Vamos falar sobre essa pessoa que perdeu algo de valor. Valor mediano, não grande valor. Nós entendemos aqui, estudiosos dizem, que aquelas 10 dracmas deveriam ser o que ela poupou e guardou durante toda a vida dela. Mas não vamos falar necessariamente se tinha muito ou grande valor, mas tinha valor. Merecia ser procurado, merecia ser investido um tempo parado naquela hora. E qual é o papel da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro nesses 112 anos? Não é procurar as dracmas perdidas, não é ir atrás dos irmãos que não estão mais, porque pensamos em evangelizar, estamos certos, a nossa missão é essa. Então somos bons obstetras, mas estamos sendo pediatras, estamos cuidando. E nós temos que entender que as pessoas, elas precisam de um cuidado especial, porque no início, se as pessoas são novas, elas não entendem, elas têm aquelas atitudes que não devem ser, tomadas. E aí a palavra também diz, as pessoas só falam que Jesus disse, vinde a mim. Mas eu nunca vi na Bíblia, depois de Jesus curar, depois dele libertar, ele sempre diz, vai e não peques mais. Então nós não devemos aceitar que fique como está. Mas quando vem do jeito que está, traga do jeito que está. E aí nós vamos cuidar. Nós vamos fazer com que entenda como é. Porque o Evangelho transforma. A boa nova, o que Jesus fez, continua transformando. E Jesus disse, se vocês crerem em mim, obras maiores vocês farão. Quando eu leio o que Jesus fez ao ressuscitar, ao curar, eu falo, mulher de pouca fé.
Eu preciso ter mais fé, porque foi Jesus que disse. Eu não sei se algum de vocês aqui já tentou ressuscitar alguém. Eu nunca tentei. Então nós precisamos também estar colocando em prática, orando, pedindo capacidade a Deus para poder fazer o que Jesus disse. Mas essas pessoas que estão longe, elas precisam da nossa oração. E nós precisamos saber que quem converte, quem convence e converte é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai converter aquela pessoa. Seja você o evangelho que a sua esposa está lendo. Seja você o evangelho que o seu marido, que o seu filho, que o seu irmão, que o seu vizinho. Seja o evangelho. Porque é o Espírito Santo que vai converter e convencer aquela pessoa. A nossa parte é simples. É só nós andarmos certos e fazermos o que a Bíblia fala. Mas eu passo aqui e eu falo sobre a ovelha perdida. Se você é ovelha perdida, volta para o Pai. Ele vai estar de braços abertos te esperando. Não interessa o que você fez. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Crie coragem, porque o que interessa é o Pai na porta te aguardando. Não é o que os outros estão falando. Volte. E se você é uma ovelha perdida, você está sem saber para onde vai, você está sem direção, o pastor, ele vai buscar você. Deus, ele vai enviar alguém para buscar você. E quem é essa pessoa? Essa pessoa somos nós. Então, nós passamos e vemos, independente se eu estou bem, estou na casa do Senhor. Devo continuar e pregar o evangelho e ser um livro que as pessoas vão ver. A carta viva. Se eu estou longe, eu devo voltar, porque não há lugar melhor. E se eu estou perdida, aqui é o melhor lugar. E quem é que vai buscar essa ovelha perdida? Somos nós. Então nós precisamos saber e ver que nesses 112 anos foram muitas vidas, muito joelho, muito choro, para essa igreja ainda estar de pé. E nós continuarmos a fazer a missão que nos foi dada. O meu convite hoje é para que a gente vá buscar quem? As dracmas perdidas. Os nossos irmãos que caminhavam lado a lado com a gente e hoje não estão mais. Volto a dizer para vocês que é o que o Espírito Santo está falando comigo. E eu estou compartilhando com vocês. Poxa, aquela minha irmã, não quer mais nada com a vida. Oh, meu Deus, deixa eu bloquear ela, que isso não é conduta. Deus, ele não é fofoqueiro. Quando Deus te mostrar alguma coisa, quando você vê do nada, que não existe do nada, passando nas suas redes sociais, Deus não está te mostrando para você fazer fofoca ou para você falar com outra pessoa. Deus está mostrando para você ver que aquela alma está se perdendo, se afundando na lama. E qual é a sua missão? Senhor, me dá estratégia. E aí nós continuamos aqui para poder encerrar no versículo 9. E quando estamos falando da dracma perdida, que ela acendeu a lamparina, que ela varreu e procurou com amor, com diligência.
E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. O 10. Eu afirmo, isso já é Jesus falando. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vocês têm noção do que é festa no céu quando um pecador se arrepende? Quantas festas esse ano vocês patrocinaram no céu? Quantas festas? Houve festa no céu esse ano porque você mandou um motivo? Às vezes nós trabalhamos com organização de eventos, festa dos filhos, e aniversário, casamento, chá de mulheres, não é? Nós preparamos tudo e aquela festa é maravilhosa. Aqui diz que quando um pecador se arrepende. Então não pense que você não pode, que você não consegue, porque eu não sei falar, seja carta viva, porque eu não tenho paciência, ora, porque eu não tenho sabedoria, ora, eu não sei, Deus capacita. Então sejam financiadores de festa no céu e vamos fazer o que Deus criou para propósito da igreja. 112 anos, resgatando almas, vidas, cuidando de pessoas. Vamos ser pessoas mais fáceis de lidar. Vamos ser pessoas que praticam mais o amor, porque Deus é amor. E eu estou aqui por amor. E aquela pessoa que te fez alguma coisa contra, quando Jesus ensinou a orar, ele falou: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Isso é muito importante. Pedir a Deus para perdoar os meus pecados, como eu perdoo quem tem me ofendido. Medita nisso. Peça a Deus para dar capacidade, direção e principalmente colabore com o que você pode para que a missão da igreja continue acontecendo. Porque desde pequenininha eu aprendi que missões se faz com os joelhos que oram, os pés que vão e as mãos que contribuem. E dia desses eu estava incomodada porque eu não conseguia tempo. Eu preciso de tempo para pregar, eu preciso de tempo para ir na Cristolândia, eu preciso de tempo porque... E aí eu orei e falei: Senhor, e o Espírito Santo falou: você foi promovida. Eu falei: uau, promovida? Hoje você é mão que contribui. Eu falei: como é que eu nunca tinha pensado nisso? São coisas simples que a gente não pensa. Então, se você não pode nem ir, nem contribuir, ore. Se você pode, vá. Se você pode, contribua. Porque Deus está contando com a gente. Que Deus em Cristo a todos nós abençoe.